Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma live do Bate-Papo com os Bem-TVs e hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com o coronavírus e os impactos sociais da pandemia na vida dos brasileiros. Só para avisar que nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube e pela página do Facebook da Associação Sociocultural Os Bem-TVs. E a todos que estão nos assistindo, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber todos os conteúdos que a gente produz por aqui, que a gente faz com muito carinho. E sigam os Bem-TVs em todas as redes sociais pelo @osbem-tvs. Queria dizer também que a todos que se sentirem à vontade, vocês podem participar mandando perguntas aqui pelo chat. Essa iniciativa dos bate-papos com os Bem-TVs, ela conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, com a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc. Na live de hoje, nós temos duas convidadas super especiais. Nossa primeira convidada é Érica Santos, que é graduada como farmacêutica e bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais e se especializou em farmacologia clínica pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente a Érica trabalha no município de Ouro Branco, na atenção primária à saúde. E para somar ainda mais ao nosso bate-papo, nós chamamos também Loren de Carvalho, que é assistente social formada pelo SES, Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafayette, e tem mais de 10 anos de experiência na saúde pública municipal, sendo que atualmente também atua no município de Ouro Branco, na área de atenção primária à saúde. Então, sem mais delongas, vamos chamar nossas convidadas e começar o nosso bate-papo. Aí, prontinho. Boa noite a todos, agora sim, gente. Seja muito bem-vinda, Érica, seja muito bem-vinda, Loren. Ei, boa noite, eu sou a Érica, farmacêutica, bioquímica. A gente trabalha na assistência farmacêutica já há quase 20 anos, né? E estou aqui para a gente reforçar, né, as medidas que a gente está cansado de ouvir aí, mas para algumas pessoas pode ser que algumas coisas que a gente vai colocar aqui hoje ainda vai ser um pouquinho de novidade, né? Tirar alguma dúvida. Então, estamos aqui reunidos à disposição, tá bom? Boa noite, Ícaro, boa noite, Érica, todos que nos acompanham. É um prazer, né, participar desse bate-papo com vocês. Eu espero que seja proveitoso, né, de uma forma descontraída essa proposta, né, mas que a gente converse de assuntos, né, que sejam de interesse, né, público, né. Então, nosso papel, inclusive como servidoras públicas municipais, né, tá aqui esclarecendo, trazendo um pouco de conteúdo, né, para vocês, tá bom? Obrigada. Então, só para explicar um pouquinho da dinâmica, gente, como são duas convidadas, eu vou direcionar as perguntas para cada uma de vocês, mas se uma quiser complementar a resposta da outra, se sentir à vontade para complementar a resposta da outra, fiquem à vontade. Então, vamos começar. Eu gostaria de começar bem pelo básico. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Érica. Ô, Érica, eu gostaria de começar pelo básico, com você explicando para quem está nos assistindo, brevemente as diferenças entre resfriado, gripe e Covid-19 e por que os medicamentos já existentes no tratamento dessas duas primeiras não têm efeito no caso da Covid. Boa noite de novo, né? Reforçando, o que acontece? Foi bom você ter colocado essa questão, né, da diferença entre gripe, resfriado e Covid. São síndromes respiratórias, né, que a gente fala, são doenças respiratórias. São essas três doenças, né, elas têm sintomas muito parecidos. Então, hoje, em meio à pandemia, desde 2020, né, desde o ano passado, as síndromes respiratórias, síndromes gripais, na verdade, todas são notificadas, todas devem ser notificadas, devem ser monitoradas. Então, é necessário fazer um diagnóstico diferencial entre elas, né, para identificar o que é Covid mesmo. Os sintomas são muito parecidos. Então, fica difícil para as pessoas, né, leigas que estão em casa, saberem a diferença. Então, para isso, ficou bacana
que o Ministério da Saúde disponibilizou aplicativos, né, para tirar dúvidas, você conecta e já vai formando os sintomas que você tem. Se for necessário, tem que ser feito o teste, né, o teste PCR, que a gente fala, que é para detectar o antígeno, para ver se você está com o antígeno transmitindo, né, o coronavírus, e se for necessário também, através, né, de teleconsultas, que alguns planos de saúde disponibilizam, você tira dúvida com a consulta médica. Então, é tentar clinicamente e através de exames complementares diagnosticar, né, o que é COVID, o que é uma gripe, que é causada normalmente por vírus influenza, e o que é um resfriado. Outras doenças também que acometem o sistema respiratório, como, por exemplo, rinite, rinite, sinusite, pneumonia, que aí a gente já vai, quando se pensa em, a gente fala em pneumonia, a gente já lembra que das complicações da Covid é a pneumonia, né, a síndrome respiratória grave, que vai acontecer também, que pode acontecer com influenza, né, então, os medicamentos para o tratamento de influenza já foram testados, eles não funcionam para a Covid. Então, não tem tratamento ainda específico, né, antiviral específico para o tratamento da Covid. A influenza é o vírus que vai causar, H1N1, por exemplo, é o vírus que causa a gripe. A Covid é o novo coronavírus, um vírus mutante, diferente. Então, são vírus diferentes, causando doenças diferentes. Então, o tratamento é diferente em relação a essa especificidade do vírus. Mas os sintomas, né, associados a essas doenças podem ser tratados com medicamentos semelhantes. Os sintomas podem ser tratados, né? A gente tem que ficar atento a isso. Então, se está em febre, dor no corpo, vai usar um antitérmico, analgésico. Então, por isso que é importante essa abordagem por um profissional de saúde capacitado, o médico avaliar o que está acontecendo ali, né? O que o paciente tem. E testar, se necessário, né? Para tentar, o teste vai ajudar a fazer o diagnóstico precoce e o diagnóstico diferencial. É muito importante esse diagnóstico precoce para a gente evitar complicações relacionadas à COVID. Então, vai testar e vai monitorar o paciente, né, nesse momento aí. Então, as síndromes gripais, a gente tem que estar muito atento a elas, principalmente essa época agora do ano, que já está chegando aí, né, o outono mais friozinho, principalmente aqui na região sudeste, né, onde a gente está, aqui na nossa cidade, então, que é geladinha, né, então, os resfriados vão aparecer a gripe, por isso que a campanha de vacinação, né, está bem aí, já começou, já está bem adiantada, né, agora os idosos em maio vão ser vacinados também contra a gripe, né, então, é muito importante a gente vacinar para evitar um surto também de gripe, em consonância com essa onda que a gente está vivenciando nesse momento da Covid. Com Acho que eu, certeza. né, falei. Com certeza. E a gente percebe, né, Érica, que quando um tema ele está em voga, assim, com muita gente falando, surge muito conteúdo em relação àquele tema. E alguns deles trazendo informações de nem tanta veracidade assim, né? Como Uhum. receitas e remédios milagrosos que a gente vê muito por aí. Eu queria que você comentasse sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre os riscos da automedicação e quais os riscos também desse compartilhamento de esquemas de tratamento de Covid em redes sociais. Muito bom você ter colocado essa questão, Ícaro, porque isso é muito sério. Ao longo desse tempo, né, que eu atuo na área de assistência farmacêutica, uma das maiores dificuldades que a gente tem é de impedir, né? Impedir a gente não impede, a gente não consegue, infelizmente, mas a gente trabalha muito com essa educação continuada para evitar a automedicação desassistida, né, por um profissional farmacêutico ou pelo médico, e também para evitar o uso de medicamento de forma desnecessária. A gente observa que tem um abuso muito grande, né, no brasileiro, né, as pessoas no geral têm essa tradição de ter uma farmacinha em casa, de já querer usar um medicamento para isso ou para aquilo, e em meio à pandemia isso se agravou muito, porque aliado a essa conduta que as pessoas têm, né,
as redes sociais, o WhatsApp, os grupos, mas os esquemas terapêuticos sem evidência científica ainda, né, passaram a ser compartilhados em grande escala, e as pessoas se sentindo, né, a, pensando que seria imprescindível usar os medicamentos para o tratamento precoce, para prevenir COVID. O que a gente mais trabalha na atenção primária à saúde são hábitos saudáveis de vida, alimentação adequada, né, atividade física regular, com Loren vai complementar aí, que a gente também trabalha nisso, né, Loren? A gente pensa nessa questão do que a gente pode fazer em relação ao comportamento social da gente, para a gente ter também saúde mental, né, de fato, para a gente ter mais equilíbrio, o organismo ficar bem. Então, isso aí a gente consegue sem suplementação alimentar, sem suplementação com vitaminas em excesso, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque as vitaminas foram, assim, lá em cima as vendas, né? A procura por vitaminas, muito, muito exagerada. E algumas vitaminas podem causar complicações sérias, né? De nível renal, nível hepático. Então, imagina essa doença encontrar um indivíduo que não está bem equilibrado, as pessoas usando medicamentos, suplementos, sem orientação, sem monitorização pelo profissional médico. Um exemplo disso é a vitamina D em excesso, né, que pode causar sintomas renais sérios. Então, a pessoa, quando ela lança mão disso, ela tem que estar atenta, né? Não está certo. Então, tem que buscar a equipe de saúde, seu plano de saúde, ou atenção básica, o posto de saúde que fica ali no seu bairro, conversa com a enfermeira, ela agenda uma consulta com o médico, exames de sangue que você deve fazer, né, por um tempo, principalmente esse grupo de risco, as pessoas com mais de 60 anos, algumas são mais cuidadosas com a saúde, outras são mais relapsas, demoram muito para fazer seus retornos, né, ao médico. Tem pessoas que, às vezes, recebem os resultados do exame do laboratório, já olha ali, interpreta que está dentro da faixa de referência, né, nem leva para o médico ver, deixa para daí um ano, e aí imagina essas pessoas, né, que são contaminadas pelo coronavírus nesse momento, né, pela Covid. Adoecem nesse momento sem que o profissional médico conheça, né, de fato, como está o histórico da saúde dele. Então, essa automedicação desnecessária ou sem acompanhamento, né, da equipe de saúde, ela é muito perigosa, então deve-se evitar isso, né, a gente tem que buscar a ajuda do profissional. E hoje, os canais de telemedicina, principalmente dos planos de saúde, é uma oportunidade. Precocemente, você já pode ir lá para poder conferir se está com sintomas, se não está, se precisa marcar uma consulta presencial para fazer uma análise mais adequada do que está acontecendo. Então, assim, o uso do medicamento abusivo e desnecessário é muito complicado. E a gente tem visto muitos efeitos colaterais por pessoas que estão utilizando, né, esses kits sem acompanhamento, né? Então, assim, nós não recomendamos enquanto farmacêuticos. Sim. Pela sua fala, né, Érica, a gente percebe, você deixa muito claro na sua fala, uma diferença entre o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, que apesar dos termos darem uma confundida, são coisas totalmente diferentes, né? Isso. O tratamento precoce, tratamento medicamentoso precoce, ainda não foi estabelecido. Se ele funcionasse de fato, a gente não estaria, né, hoje o Brasil no epicentro, né, nós chegamos a ser o epicentro da pandemia, né, muitos casos, um aumento muito grande de casos, de mortos, e muita divulgação de tratamento precoce, que se realmente funcionasse, né, gente? Então, o que a gente tem que buscar é o diagnóstico precoce, identificar, isolar esse paciente que tiver, né, contaminado, para ele não contaminar outras pessoas, isso é muito importante. Ele tem que ser monitorado, seus sintomas têm que ser monitorados. Ele tem que aprender, né, a se observar, a se cuidar direitinho também, porque quando ele identificar sinais, né, de que ele não está melhorando, ele já tem que buscar ajuda da equipe especializada. A porta de entrada para tirar dúvidas né, no Sistema Único de Saúde é o posto de saúde do seu bairro, está ali pertinho, então você liga. Às vezes você não precisa ir lá, então liga, já conversa, a equipe te orienta.
a gente também tem que evitar de ficar saindo de casa desnecessariamente. É mais uma máscara que eu vou gastar, é mais uma máscara que eu vou descartar, né? Aumentar a poluição aí do planeta com descarte, né? De máscara descartável ou de máscara, né, de tecido. Então, a gente tem que ficar mais em casa, né? Se está doente, se está com sintomas, fica em casa. Procura usar primeiro os serviços de né, teleconsulta, liga na unidade, entre em contato com o plano, né, com o médico, se tiver cômodo, né, do serviço do plano de saúde. Alguns médicos, algumas clínicas estão. Parece que a Érica deu uma cortadinha. Tudo bem? Tá me ouvindo? Voltou. O que que acontece? Às vezes você pode marcar uma consulta com o seu otorrino, que você já costuma, tá, né? Já tem o costume de ir. Marca a consulta com ele, no consultório dele, ele já, né, vai ver direitinho o que está acontecendo, ou com seu médico clínico. Só se você não estiver melhorando, não tiver como fazer uma consulta rápida, né, com o médico que já te acompanha, que você vai procurar o serviço de emergência, né? Os hospitais estão muito cheios, muitas pessoas precisando, né, recorrer ao hospital em situações mais graves, mais sérias. Então, nessas, né, na condição de piora, você vai ter que procurar realmente o serviço de emergência, mas caso contrário, é importante ter bem orientado quais são os sintomas que você vai ter, o que vai acontecer, como que vai evoluir dali para frente. E essa automonitorização ela é muito importante. E também pelo profissional da equipe de saúde. Com certeza. A questão da pandemia, a gente percebe que ela é tão complexa que não dá pra gente analisar de uma única ótica, né? Porque ela impacta a sociedade como um todo. São vários aspectos afetados pela pandemia. Sabendo disso, então, eu queria chamar para o nosso bate-papo também a Lauren para fazer uma pergunta para ela. Ô Lauren, a gente sabe que o vírus da Covid, ele não isenta ninguém. Mas seria possível, assim, a gente traçar um perfil das pessoas mais afetadas pela doença? Interessante essa pergunta, né, Ícaro? Porque com essa pandemia a gente teve uma noção, né, de que quando a gente fala de saúde e doença, né, a gente não fala somente da questão, né, do ponto de vista biomédico ou então de uma questão epidemiológica, né? Vai muito além disso, né? É para além disso, né? Então, é interessante, assim, que quando a gente teve o primeiro caso, né, da Covid aqui no Brasil, ano passado, estava me lembrando, né, antes de fazer essa live, que no Brasil, né, então isso, né, não tem a ver com o município, é a questão de nível nacional, foi de uma pessoa que viajou para o exterior, né, se não me engano foi para a Itália, onde, né, a gente estava começando essa questão da pandemia lá, né, naquele país, e ele retornou. E aí, a empregada doméstica daquela família, né, teve contato com essas pessoas, né, e, logicamente, né, pela questão do nível de transmissão desse vírus, né, a escala começou, né, daí a aumentar. Então, é interessante a gente ter essa noção como que as esferas, né, os setores da sociedade, né, os estratos sociais, aí a gente fala da classe mais favorecida, da classe menos favorecida, elas se entrelaçam, né? E aí na Covid, né, nessa pandemia, todos, né, foram afetados em menor ou em maior grau. Quando a gente fala né, dessa questão, dessa vulnerabilidade, né, de populações específicas ou de indivíduos específicos, é interessante a gente entender que existem determinantes, né, sociais, isso é estudado já, e aí são fatores que têm a ver com as questões sociais, as questões políticas, as questões econômicas, né, étnico-raciais, né, são vários fatores que se interligam, e esses fatores, né, associados com a condição de vida, né, de determinados indivíduos ou de determinados grupos populacionais, vai afetar diretamente a condição de saúde dessa pessoa, ou desses grupos, né. Então, é interessante a gente
imaginar, né, que aquela população que já sempre foi, né, vulnerabilizada, né, estigmatizada, à margem de uma sociedade, né, ela naturalmente, com a pandemia, certamente ela será mais afetada. Né? E aí, por diversos fatores, né? A própria questão do emprego, né? Então, a gente teve essa questão que interferiu consideravelmente na situação, no modo de vida da população, né? E na própria condição de trabalho dessa população. Né? Então, traçar um perfil, esse perfil certamente são aqueles que já eram considerados vulneráveis e que, por conta da situação da pandemia, isso tem se agravado, né? E aí a nossa esperança é que isso possa ser contido, né? E que essa população possa ser assistida dentro das suas necessidades, né? Para que seja democrático isso, né? Porque a gente tem que lembrar que o SUS, né, que é esse sistema maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil, um dos princípios é a equidade, né? Então a gente tem que ter um olhar para todos, lembrando que a sociedade ela é desigual, né? E para tratar essa desigualdade a gente tem que utilizar de ações diferenciadas. Com certeza. Loren, eu queria ainda insistir um pouco Sim. mais nesse assunto. Você, como assistente social, você conseguiria pontuar aqui para a gente as principais vulnerabilidades sociais que os brasileiros têm tido que lidar na pandemia? São muitas, né? Então, assim, quando a gente vai falar dessa questão de vulnerabilidade, a gente vai falar do próprio indivíduo, né? Na condição que ele vive, no meio, na situação em que ele vive, né? Então, a gente tem grupos, alguns grupos historicamente que já são conhecidos, que são vulneráveis, né? Então, a população em situação de rua é um desses grupos, né? A gente tem as pessoas com transtorno ou sofrimento mental, que também faz parte desse grupo, né, os trabalhadores informais, né, artesãos, enfim, né, são pessoas que já fazem parte desse grupo, né, então, quando a gente pensa numa economia que foi afetada, né, e aí numa inflação que tem sido aumentada, né, você vai ao supermercado, né, o comentário que a gente vê é que tudo aumentou, o gás aumentou, a nossa cesta básica aumentou, né, então quando a gente fala de cesta básica, são os produtos básicos, né, da nossa sobrevivência, né, tudo teve um aumento, né, o nosso modo de vida foi alterado, né? Então, assim, tudo mudou e a gente teve que se adaptar a esse novo normal, né? Então, essa vulnerabilidade, ela já vai atingir, a vulnerabilidade tem a ver com esse modo de vida mesmo, né? Com a questão econômica, com o poderio econômico das classes sociais, né? E aí que são historicamente construídas, né, gente? Isso tudo é um processo histórico, é uma construção histórica. Então, quando a gente tem uma interferência, como a que nós tivemos, né, de uma pandemia, né, que atingiu todos os países, né, e o Brasil não ficou fora, né, a gente tem que pensar que isso aconteceu para todos? Sim, aconteceu para todos, né, só que a intensidade, a forma, o impacto é diferente, né, para cada grupo, para cada classe social, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma questão de isolamento social, né, na pandemia, para uma periferia, isso tem que ser visto com um olhar diferenciado, né? Então, numa pandemia, a gente, que é uma medida de segurança, sim, importante da gente tomar, mas a gente precisa entender como que esse grupo vai se organizar e que política pública pode ser feita, ou poderia ser feita, né? Para que essa população pudesse fazer o básico de um cuidado, né? Para que controlasse a disseminação desse vírus, né? Então, quando a gente pensa numa periferia em que as casas são pequenas, geralmente a gente tem um grupo familiar, né, maior, né, então, com apenas um banheiro, né, com pouquíssimos cômodos para serem compartilhados, né, é um grande desafio, né, então, por isso que essa equidade no SUS, ela precisa ser olhada, né, com mais carinho, né, com mais atenção, né, pela gestão como um todo, né, por nós cidadãos como um todo, né, ter esse olhar. Sim, com certeza. Gente, a gente aqui já vai para um outro bloco do nosso bate-papo aqui,
eu vou estar fazendo para vocês umas perguntinhas das pessoas que estão assistindo a gente. Eu vou começar pela Aline Santos, que perguntou pelo chat do YouTube. Qual seria, na opinião de vocês, o tempo de isolamento adequado para o paciente assintomático que testou positivo? E Quer aí, responder, Érica? Pode. O paciente assintomático que testou positivo, pela nota técnica, né, do Ministério da Saúde, se eu não estiver enganada, né, Lore, você me corrige, são 14 dias de isolamento, porque ele está assintomático. O assintomático, a gente não, né, quando a pessoa já está com sintomas, é só para entender a diferença, ele já passou da fase do contágio e passou para a fase do desenvolvimento dos sintomas, por isso o Ministério da Saúde recomenda 10 dias de isolamento para o sintomático, não é isso? Agora, em relação ao assintomático, pode ser que naquele momento ali que ele testou positivo, se o teste foi o teste PCR, né? Aí o teste PCR dele deu positivo, que é importante também saber essa diferença, porque existem diagnósticos que são feitos para detectar o antígeno e diagnósticos que são feitos para detectar o anticorpo. Então, esse tempo de isolamento aí que a gente está falando, tá, tem a ver com a detecção do antígeno. Então, a pessoa que testou positivo, tá, está com o teste PCR positivo, com o antígeno, o vírus foi detectado, ela está assintomática, ela tem que ficar 14 dias isolada, que ela vai poder ou não poder desenvolver os sintomas depois, né? E aí sim que ela vai produzir os anticorpos, vai começar lá. Vamos falar um pouquinho dos anticorpos, já que a gente teve essa pergunta, né? De testagem. Os anticorpos, né, que são detectados, tem anticorpo de fase aguda, que é o IgM, e o IgA, né? São os anticorpos de fase aguda. Então, quando o vírus está replicando, o anticorpo está lá, né? O organismo produzindo vários níveis altos de anticorpo para combater o vírus. Então, eles são detectados na fase aguda. Se o teste dele detecta esses anticorpos, normalmente é o IgM que sai no teste rápido, né? Então, tá IgM positivo, ele está com o COVID ativo. Então, ele tem que ser isolado também, esse paciente. Aí ele vai ser isolado por 10 dias, né? Assim, quando ele está produzindo anticorpo, tá? Agora, quando o resultado é IgG positivo, que é um anticorpo de que significa que o vírus, né, a infecção já foi controlada e o organismo produziu um anticorpo de proteção, que é o IgG. Aí, quando a gente está lá com esse resultado positivo de IgG e o IgM está negativo, a pessoa não está transmitindo mais, né, a COVID. Então, não está na fase aguda, está na fase de proteção ou no finalzinho da infecção. A infecção já foi controlada, quando o IgG está presente. Tá bom assim? Acho que deu para entender um pouquinho. ficou ótimo, muito bem explicado. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi da Driele Freitas, de Conselheiro Lafayette. Ela, na verdade, ela pediu que vocês comentassem um pouco mais sobre a importância do SUS para os brasileiros nesse momento de pandemia. É uma pergunta, né, muito pertinente, né, gente, porque eu acho que é a prova de fogo do SUS, né, esse momento aí de pandemia que a gente está vivendo, né, e é bom lembrar, né, gente, que o SUS, ele vai completar este ano 31 anos, né, então o SUS é de uma lei, que é a Lei 8.080, né, de 1990, né, foi logo depois que a gente teve a nossa Constituição Federal, né, em 88, e aí a gente teve essa conquista que veio, muito, muito importante deixar isso claro, né, a gente destacar, que veio de movimentos sociais, né, então a participação social do SUS, né, que permitiu a construção do SUS, fez toda a diferença, né, então aí a gente vê o poder da pessoa, do coletivo, né, quando as pessoas se juntam para uma causa tão nobre como foi a do SUS, né, a construção do SUS. E lembrando um pouquinho, né, do que a Érica falou, essa questão da atenção básica, de ligar, né, para o posto de saúde quando surgiu alguma dúvida, é interessante a gente falar que dentro do SUS a gente tem níveis de complexidade, né?
Então, por exemplo, a atenção básica é a complexidade básica do SUS. E a gente vai subindo um pouquinho, a gente tem a média complexidade, e a gente sobe mais um pouquinho, a gente tem a alta complexidade, né? Que tem medicamentos de alto custo, que muitas pessoas conhecem, que vêm, né, desse processo. A gente tem as próprias vacinas que vêm aí da alta complexidade. E aí ele se permeia. A gente fala em níveis de complexidade, não no sentido de que um seja mais importante do que o outro, né, Érica? Mas um se complementa, né? Então, aquela vacina que é produzida, por exemplo, na alta complexidade, ela chega para nós através da atenção básica, que são os postos de saúde, a imunização, a sala de vacinas, né? Enfim. Então, é importante a gente compreender e reconhecer, né, a importância do SUS na nossa vida, né, porque em algum momento, né, porque o SUS, ele cerca de 80% aproximadamente da população brasileira é dependente exclusivamente do SUS, né, então a gente vê a importância disso, mesmo aquela população que não depende exclusivamente do SUS, em algum momento da vida ela teve que utilizar o SUS, né, certamente, em algum momento, ela não pode dizer que ela nunca utilizou o SUS, porque em algum momento ela utilizou ou irá utilizar o SUS, né, e nós contribuímos para o funcionamento do SUS, né, gente, através dos impostos, né, então é uma forma é um retorno de serviço, né, de serviço em saúde que a gente recebe, né, então acho isso muito importante, né, a gente reconhecer e fortalecer cada vez mais, né, o que é fornecido, de serviços, né, que a gente tem pelo SUS. Só complementando, Loren, Ícaro, uma observação, né? Loren falou. Vamos, qualquer pessoa, né, qualquer brasileiro pode ser que precise ou venha precisar do SUS. Um exemplo disso foi agora na pandemia. Todos os brasileiros precisaram do SUS na campanha de vacinação contra a Covid, né? A tecnologia foi desenvolvida tanto no Butantan quanto na Fiocruz, né, pela Fiocruz, com, né, custeio, né, integrado com o SUS. A produção da vacina e a distribuição da vacina, né, pelas unidades básicas de saúde, até as celebridades tiveram, né, a oportunidade de conhecer, né, algumas, né, até mesmo o posto de saúde do seu bairro, né, para receber a vacina. E a vacina e o SUS, né, quando a gente pensa na alta complexidade, o jeito de colocar é pesquisa, é um investimento em tecnologias de pesquisa. E quando a gente fala dos protocolos clínicos para o tratamento das doenças, né, a gente tem vários cadernos, né, da atenção básica, vários cadernos com protocolos de manejo, né, clínico de pacientes, manejo laboratorial, tudo isso é tecnologia de estudo, né, tecnologia da informação, porque a gente também trabalha muito com treinamento e capacitação de todos os profissionais que estão inseridos, né, no SUS. Então, o SUS, ele está aí, ele é uma dádiva, um presente para nós brasileiros, porque quem é um pouquinho mais velho, assim, do que eu ainda lembro que existia isso, um tal de INAMPS, que você ficava lá na fila, se você pagava o INSS, você conseguia consultar no hospital público, se não, você não conseguia, né, atendimento no hospital público, eram filas, era um caos, e aí criou-se o SUS é jovem, né, Lore? Sim. E nós estamos construindo o SUS juntos, os usuários são muito importantes para essa construção, né? Na atenção primária, a gente disponibilizava até antes da pandemia, mas disponibiliza com segurança ainda, na medida do possível, né? Grupos de atendimento coletivo, de educação continuada em saúde, justamente para consolidar a informação da saúde, né? O autocuidado, porque a gente transfere muitas vezes a responsabilidade do cuidado para quem cuida da gente, mas a gente também tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então, a gente tem que andar junto, os usuários, mais as equipes que acolhem, né? E quando a gente fala dos planos de saúde, eles são complementares, né? Quem direciona, quem cuida de tudo isso é o Ministério da Saúde, né? A nossa saúde, ela é pública e ela é de qualidade. E a gente precisa trabalhar para que ela continue crescendo, melhorando todos os dias, né, gente? E quando a gente fala lá do começo do que é tratamento profilático da Covid é a vacina,
né? Esse é o tratamento profilático, a vacina é um medicamento estudado, várias vacinas a gente já tem no mundo hoje, né, aprovadas para tratamento profilático da Covid. E vale lembrar, eu queria só colocar um lembrete, tá? Para a gente que está aqui discutindo esse assunto, é que há uma euforia muito grande pela procura da vacina da Covid, e a gente fica com uma interrogaçãozinha na cabeça. Será que as pessoas também querem logo vacinar, mas querem abandonar os cuidados que ainda são tão necessários? A gente ainda tem que continuar, mesmo depois de vacinado, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações, né? Então, a gente tem que continuar com esses cuidados que a gente aprendeu na pandemia, porque o fôlego que a gente gostaria tanto de ter agora, a gente só vai ter, segundo a OMS, quando em torno de 60% a 70% da população mundial estiver imunizada. Então, a gente tem muito chão ainda pela frente, então a gente tem que buscar, sim, a vacinação para os grupos prioritários, é, torcer aí para o governo federal conseguir, né, incrementar a produção e a distribuição das vacinas para o mais rápido possível, para a maioria da população brasileira poder ser vacinada, e também torcer para que a OMS, junto com esses grandes líderes e potências aí mundiais, né, também olhem para os países pobres, que precisam também, né, dessa imunização, dessa vacinação. Não adianta, né, a gente vive num mundo globalizado, todo mundo se conecta, todo mundo viaja, o vírus chegou da Europa para o Brasil, né? Então, assim, a gente não vai ter como manter fronteiras fechadas. Então, as pessoas vão precisar, né, estar imunizadas no mundo inteiro. E tem que ter, e precisamos, né, o mundo precisa ter um olhar diferenciado para esses países pobres, né, que não têm condição de ter, né, esse acesso ainda em massa para vacina. Com certeza. Érica, foi bom você ter tocado nessa questão da vacina, porque a gente recebeu uma pergunta aqui da Alice Sena. Ela quer saber se vocês consideram que as vacinas já existentes são eficazes para as variantes que temos no Brasil. Olha, as vacinas estão sendo testadas, né, na medida, são feitas amostragens das pessoas que, nos testes, né, que o governo tem monitorado, faz o teste, então isola, identifica, as variantes estão sendo identificadas e as vacinas estão sendo testadas. Até então, me parece que tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac têm se mostrado, né, eficazes contra as variantes que estão sendo identificadas aqui no Brasil. O importante, gente, é a gente tem que ter consciência disso. É que quanto mais o vírus dissemina, aumenta a contaminação, mais risco a gente tem de aparecer outras variantes. Então, o comportamento das pessoas é muito importante, entendeu? As variantes apareceram no auge da disseminação do vírus, nessa segunda onda que a gente teve aqui no Brasil, com um aumento rápido, né, num prazo de tempo muito curto do número de casos. Então, as medidas que a gente tem que ter, né, de distanciamento, de usar máscara, de isolamento, quando a gente estiver testado positivo, não é ir à padaria, eu vou na padaria rapidinho, porque eu só tenho eu aqui para ir lá comprar o pão. Gente, a solidariedade acho que é a alma do negócio, né? Você deve ter um vizinho, deve ter um amigo. Acho que com coração bom a gente sempre, né, vai conseguir uma ajuda, mas quando a gente sai contaminado para ir ao supermercado, ir à padaria, ou ir numa consulta que às vezes não é tão imprescindível que você vá, é uma consulta eletiva que você pode até remarcar, né? Então, não é para a gente circular contaminado. Quando a gente circula contaminado, aí sim a gente só faz com que o vírus fique mais forte e a gente comece a ficar mais fraco no meio dessa confusão, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso também. A vacina hoje ela está sendo testada e está mostrando eficácia, sim. Mas e se a gente não melhorar o nosso comportamento? Como que a gente vai ficar se outras variantes aparecerem, né? É imprescindível a colaboração de todo mundo, né? Mais uma pergunta aqui. Quem fez essa foi o Wilton, presidente da Associação Sociocultural dos Bem-Te-Vis. Ele pede que vocês comentem sobre a importância de trabalhos de cultura, educação e inclusão social
como os desenvolvidos pela associação há mais de 18 anos, principalmente durante o período da pandemia. O trabalho, né, da Associação Os Bem-Te-Vis é maravilhoso, né, gente? Então, assim, principalmente nesse momento, né, de pandemia, em que o modo de vida foi afetado, né, as condições de trabalho, enfim, pensar, né, numa associação em que, né, acolheu e continua acolhendo, né, os moradores aí de Itatiaia, né, que são contemplados aí, não só Itatiaia, né? Itatiaia faz parte de Ouro Branco, né, gente? E isso é muito importante, né? Porque é muito mais do que a própria proposta de vocês, né? Eu acredito, porque a questão é cultural, sociocultural, mas atinge, né, essa população que nesse momento recebe um acolhimento, né? Mesmo que de uma forma alterada, com esse novo normal, né? Então, dentro dessa pandemia, a gente ouviu muito, né? Isolamento social, distanciamento social, né, gente? Então, a proposta são conceitos diferentes, né? Isolamento é uma coisa, distanciamento é outra. O que a gente propõe é sempre o distanciamento social, jamais o isolamento social, né? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa, né, estar em contato com pessoas, com a comunidade com as quais a gente pertence, né? Fortalecer os vínculos, principalmente nesse momento de pandemia, né? Em que isso foi também colocado à prova, né? Porque a coisa ficou mais distante, mais fria, através de aplicativos, né? Através de uma forma virtual, né? E a gente, mineiro, né? Tão acostumado ao aconchego, ao abraço, né? Ao aperto de mão, ao cafezinho, ao pão de queijo, né? Isso ficou, né? Sem dúvida alguma, a gente sente falta desses momentos, né? Mas o trabalho de vocês é fantástico, atinge crianças, né? Jovens, adolescentes, mulheres, idosos, enfim, é um público muito amplo, né, gente? E essa associação ela precisa ser cada vez mais valorizada e prestigiada. Ícaro, como a Lauren disse, né? O trabalho que o Wilton faz é um exemplo para que outras pessoas se sintam, né, motivados a atuar dessa forma. O trabalho do Wilton junto com, né, a comunidade do projeto Bem-Te-Vis. Gente, a sociedade civil tem que se manifestar, né? Às vezes a gente fica nessa ideia de esperar do poder público, do prefeito, do presidente, do governador, né? E o trabalho, o Wilton relatou a experiência, né, desses últimos dias lá, do acolhimento, né, de uma aula de música, de uma contação de história, a biblioteca está lá. Gente, tem coisa mais prazerosa nessa pandemia, de, sei lá, um minutinho, né, com todas as medidas de segurança, de higiene, né, distrair a mente com um livro, numa comunidade igual Itatiaia, num lugar tão bonito, né, então, assim, as pessoas hoje têm que ter a oportunidade de não só cuidar do outro, dando coisas materiais. É bom estar ali disponível para dar oportunidade, abrir um horizonte, né? A gente pensa, quando a gente está falando hoje do ajudar, que a crise está aí, às vezes as pessoas pensam que é só dar uma cesta básica, estou tranquilo, né? Não, gente, a gente tem que ver no outro, enxergar o outro, uma possibilidade, motivar o outro, né? Ajudar nosso próximo de uma forma diferente. A gente tem que buscar essa empatia aí para esse mundo, né? Assim, ser um pouco melhor depois dessa pandemia que a gente está, né, passando por ela e espero que ela passe logo, né? Na medida do que for possível. Então, se Deus quiser. A gente recebeu aqui, eu vou fazer uma última pergunta que tem a ver com isso que você falou, Érica. Que foi o Sávio Fontes que perguntou pelo chat do nosso YouTube. Ele pergunta se vocês acham, quando vocês acham que será possível vacinar 100% da população e retomar as coisas ao normal. Aqui, no caso, ele está falando da população brasileira. Voltar ao normal, eu estava até lendo algumas matérias a respeito, o normal vai ser um pouco diferente, né? Acho que a gente vai aprender
por um tempo, que eu acho que é uma coisa até legal, que se a gente tiver resfriado, a gente vai precisar usar máscara para ir na rua, né? Esse normal, igual a vida da gente era antes da pandemia, eu penso que esse normal vai ser diferente. Não tem como a gente voltar ao normal igual era antes. Depois de uma Então, experiência dessa, né? o normal vai ser diferente. Agora, 100% da população imunizada, com as vacinas que a gente tem hoje, a gente tem vacinas que precisam de 2 doses, né? São 2 doses para efetivar a vacinação. E o ritmo de vacinação, ele está bem lento. Variantes têm aparecido aí, né, ao longo desse processo de imunização. Aí a gente vai ter um ano, daqui um ano, né, a gente está em maio, é difícil fazer essa previsão de vacinação de 100% da população e ainda de vida normal, sabe? Eu não gosto de falar com sinceridade e otimismo a respeito disso, como as pessoas gostariam, acho que as pessoas têm que buscar hoje um pouquinho de paciência. Eu falo por mim mesma, que eu não sou tão paciente, mas eu procuro buscar essa paciência, essa calma e essa questão de nos reinventar em relação a nos adaptar, né? Acho que a nossa espécie humana chegou num processo novo de adaptação, né, uma adaptação diferente. E penso também em relação a essa ansiedade pela vida normal. Eu sou mãe, eu tenho meus filhos, eu penso nas crianças, gente, porque imagina que tristeza que está sendo essa vida anormal deles em meio a essa pandemia, comparada à vida de pessoas idosas, né? Porque as pessoas idosas tiveram infância, tiveram adolescência, já casaram, talvez, né? Já tiveram ali uma experiência bacana. E essas nossas crianças, há um ano, em casa, né? E quando a gente pensa nas crianças da rede pública, como que está diferente? Então, assim, a vacinação ela tem que pensar nos grupos prioritários, penso até mesmo nas professoras, nos profissionais da educação, né, em rever o que a gente pode fazer para poder, né, reinserir as crianças nas escolas de forma segura. Então, o novo normal que eu almejo muito para daqui brevemente, talvez uns 6 meses, é essa preocupação, sabe, assim, dos gestores públicos em reintegrar com segurança, principalmente as crianças na escola. Mas nesse momento que a gente vive hoje, assim, eu acho particularmente, penso que é muito arriscado, né, essa ansiedade por conferir, né, ou dar para essas crianças, né, esse retorno para a escola. Mas a vida normal depois da pandemia é um normal bem diferente do que a gente estava acostumado antes. E espero também que seja um normal diferente, onde a gente busque muito mais, né, redes de solidariedade, de cuidado. A gente vê algumas reportagens mostrando, né, como que ficou legal o jeito que algumas comunidades nas capitais, né, em regiões de vulnerabilidade, criaram oportunidades de emprego para as pessoas, né, nas vilas, né, e favelas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, né, então essa integração do cuidado, do olhar para o outro, que é muito importante, né, a gente tem que diminuir essa desigualdade, né, Loren, que é muito grande, esse abismo que foi criado na pandemia de gente muito rica, muito milionária, e poucas pessoas milionárias, ricas, e muita gente sem assistência nenhuma. Então, acho que a gente tem que pensar no normal diferente, é enxergar diferente a desigualdade social, Sim, o normal é né? muito aprendizado, né? É, E que é parte de um dos princípios, né, gente, do SUS, né, quando a gente fala de equidade. E essa questão também da vacinação, né, é interessante a gente destacar, né, Érica, que os municípios, eles recebem as vacinas de acordo com o número de habitantes. Né, gente? Isso precisa ficar claro, porque é comum as pessoas compararem os municípios, né? Nessa questão da vacinação. Ah, município A, né, já vacinou idosos com 60 anos, Ouro Branco ainda não. É importante entender, né, que essa distribuição de vacinas que
parte do governo federal e chega para o estadual, e do estadual ele é distribuído para os municipais através das suas regionais, tem a ver com o número de habitantes, né? Então, quando a gente for comparar um município com outro, é importante a gente ter essa consciência, tá? E a vacinação chega com né, já definidos os grupos prioritários e cabe ao município a aplicação, né, desses imunizantes, né, Érica? É bom a gente destacar isso, né? Porque no momento a gente, né, acho que as pessoas têm que ter essa mente mais aberta. É bem claro, né, é bem transparente que a produção está aí, ainda está um pouco aquém a demanda da população brasileira. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência também, né, enquanto cidadãos. E a gente observa, às vezes, as pessoas muito ansiosas, né? Então, a gente, infelizmente, a gente tem que mobilizar de uma forma diferente. O mobilizar agora é com autocuidado, né, a proteção e a empatia, se ver no outro, porque a Covid-19 é uma doença coletiva. Então, a gente tem que pensar, né, não dá para pensar só em mim, que eu preciso, eu quero, né, não sou eu. E a imunização, ela é em massa. Ela tem que funcionar a partir do momento que a maioria estiver. Ela funciona a partir do momento que a maioria está imunizada. Não adianta muito eu pensar que eu já vacinei, eu já estou livre. Não é assim que funciona. Né? Então, a educação em saúde, as informações que o Ministério da Saúde, acho que é muito bacana a gente procurar informações em, né, referências oficiais, que é o site do Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, né, tem a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, aí eu acho que vale a pena a gente buscar uma leiturinha ali rápida, né, gastar o tempinho da gente, que a gente às vezes gasta compartilhando umas coisas atrapalhadas das redes sociais, buscando essas orientações e informações. Com certeza. Pessoal, nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente a Eric e a Lauren por toparem esse bate-papo aqui com a gente hoje. Foi um prazer conversar com vocês e ter vocês aqui nesse espaço. Eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, ao apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e o Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc, que estão ajudando a proporcionar esse momento de informação para todos. Queria agradecer também a todas as pessoas que assistiram a live, acompanharam a gente até aqui, que mandaram perguntas pelas redes sociais dos BenTVs. Aproveitar também para pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, ativarem o sininho para receber notificação sempre que sair um conteúdo novo, porque a gente prepara as coisas com muito carinho para vocês. E pedir que sigam os BenTVs em todas as redes sociais pelo @osbentvs. E não se esqueçam dos cuidados que todos nós temos que ter. Use máscara, pratique o distanciamento social, use álcool em gel e proteja você e as pessoas ao seu redor. Então, por hoje, um bate-papo com os BenTVs fica por aqui. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela participação.